Oi pessoas, tudo bem com vocês? Vou continuar aqui então a leitura comentada do livro Amar ou Depender, do Walter Rizzo. E a gente já falou, né, um pouquinho sobre o que é dependência afetiva, do que se trata esse livro, do que se trata um pouco aí dependência afetiva. E ele falou muito já, e vai falar muito mais, de que amor ele não é dependência afetiva. Amor é para ser uma experiência plena, em que a gente se sinta e possa ser a gente mesma por inteiro, sabe? Que traga alegria pra gente, que seja algo que a gente sinta que é saudável, que tá fazendo bem pra gente, não uma coisa que tá fazendo mal continuamente pra gente, né? Então, dependência afetiva e amor são coisas diferentes e a gente tem mania de confundir essas duas coisas. A gente confunde essa dependência que a gente tem às vezes do outro, da gente não conseguir viver sem, da gente não ter vida própria, não cuidar da gente, não ter vida social, de não fazer as coisas pra nós, de não conseguir dizer não pro outro, de tantas outras coisas em que a gente torna a nossa vida o outro e esse relacionamento aí, né, com o outro. A gente tende a confundir isso, né, que são características de dependência afetiva, com amor, né, e a gente tende a dizer que é excesso de amor, que a gente ama demais, mas não é amor, né, não é uma coisa realmente bonita, leve, saudável, como deveria ser. E você pode não concordar comigo agora, mas se você se trabalhar, se você conseguir desconstruir esse conceito de amor que a gente vê nos filmes da Disney, né, nas novelas, tantas brigas e tantas discussões que nunca levam a lugar nenhum, tantas referências que muitas vezes você pode ter tido na sua vida e que você entendeu como amor, mas as pessoas só se faziam mal, né? Não tinha nada de bom ali naquela relação, além da fala, né? As pessoas falavam que amavam, mas se tratavam muito mal e não conseguiam, né, se separar, digamos assim. Às vezes as pessoas não conseguem nem depois que se separam realmente se separar, né? As pessoas continuam falando uma da outra, continuam lembrando ou falando mal, ou enfim, continuam com algum tipo de conexão que não é saudável, nem para um lado nem para o outro. Então, essa parte já foi dita, né, nos outros vídeos, e agora então vou dar continuidade com uma parte que fala que desejo não é dependência afetiva. E aqui ele explica que o desejo por si só, ele não configura essa doença do apego exagerado. Assim como o gosto por algum tipo de droga também não torna a pessoa viciada, né? É viciada que não consegue largar, que não consegue ter controle sobre si, né? Sobre o consumo que está tendo dessa droga, do objeto, né? Da dependência. E no caso da dependência afetiva, a pessoa não consegue se abdicar do relacionamento do outro, não consegue renunciar, não consegue terminar o relacionamento, não consegue aceitar o término do relacionamento, não consegue desistir da relação, não consegue largar, não consegue deixar, né, a outra pessoa ou o relacionamento em si. E é que eu coloquei 2 exemplos práticos, né, para se entender melhor o que esse autor está falando. E esse é só o primeiro parágrafo, para não deixar o vídeo muito comprido. O primeiro exemplo é sobre vícios em geral, e eu peguei aqui o vício de bebida, né? Então, a pessoa pode gostar de beber drinks de vez em quando e apreciar a bebida, mas não ser dependente dessa bebida para ter momentos bons. A pessoa consegue beber quando ela quer e ter controle sobre isso, né? Então eu, por exemplo, gosto de beber uns drinkzinhos, né? De fazer, sei lá, uma caipirinhazinha, um outro drink mais levinho, que não seja muito forte. Mas eu gosto de dar uma, né, beber de vez em quando. Não é sempre que eu gosto, as pessoas podem estar bebendo e eu não querer beber, e tá tudo bem. Tem momentos que eu vou preferir suco, não vou querer, ou refrigerante, não vou querer beber, né, a bebida, e eu consigo parar quando eu quero, né, tipo, já tô meio feliz e eu não quero tomar mais que isso, que eu não quero ficar tonta, não quero os outros efeitos da bebida, ou essa bebida eu não quero ingerir. Eu consigo ter controle sobre isso, né, uma pessoa que
por exemplo, tem uma cirurgia marcada ou acabou de fazer cirurgia, não pode ingerir álcool, ou alguma outra condição de saúde que não pode ingerir álcool, a pessoa consegue ficar sem beber, né? A pessoa não é viciada. Mas quando a pessoa é viciada, ela não consegue fazer nada disso, né? Ela não consegue parar de beber quando ela quer, ela não consegue beber com moderação, né? Em geral. Moderação talvez seja uma coisa que não existe para ela. Ela não tem esse autocontrole, ela não consegue, né? Porque ela quer que ela vai conseguir, ela não consegue, né? É uma coisa que tem aí dentro dela, e aí faz parte da genética também, não é só o psicológico, né? Não é só o mental. As pessoas têm predisposição aí ao vício, né? Enfim, né? Então tem essa situação da pessoa que aprecia bebidas e da pessoa que é viciada, né? Não é porque a pessoa gosta muito de certas bebidas que ela é viciada, que ela não consegue parar quando ela quiser, né? Então se a pessoa, por exemplo, um dia foi fazer uma dieta ou simplesmente não querer mais beber, né? E começar a apreciar bebidas não alcoólicas e ela quiser parar de beber, ela consegue. Agora a pessoa viciada não. Né? Então, e ela tem essa questão de dependência, de ela não pode ver, ela não pode beber um pouquinho porque ela já vai querer beber mais, ela não consegue largar, né? Então, se tiver o copo cheio, ela vai beber tudo, né? Se tiver lá na frente dela, ela vai querer, ela não tem esse controle, certo? Agora, aplicando isso para relacionamento de dependência afetiva, dei um exemplo aqui de um casal, né, fictício, sei lá, dei nome de Gabriela e João, né, estão num relacionamento, mas no caso aí a Gabriela, que é dependente afetiva, né, em geral os dois estão na relação, né, que um fica alimentando a dependência do outro, mas Gabriela no caso aqui, né, de uma relação normal, né, no caso aqui, o primeiro exemplo é de uma pessoa normal e o segundo é um casal que tem a dependência afetiva. Então, Gabriela e João é um casal normal. Gabriela consegue ainda ter a sua vida social, João também, eles saem com os amigos deles, conseguem estudar, conseguem trabalhar, conseguem dar atenção para a família, eles conseguem cuidar cada um de si, né, cortar o cabelo e ela passar uma maquiagem, ele cuidar, sei lá, de cortar as unhas e, enfim, se cuidar. E eles conseguem fazer isso enquanto eles estão gostando um do outro, né? Então, Gabriela pode gostar de João e até ficar triste se o relacionamento acabar, o contrário também. Independente se foi ela ou se foi ele que terminou, ela consegue ficar bem, né? Mesmo que ela fique triste por um tempo, ela consegue ficar bem quando terminar. E ela consegue terminar o relacionamento se precisar, se ela sentir que não tá fluindo mais o relacionamento. E ele também. Os dois podem ficar tristes, né? Se terminar e coisas que às vezes a gente sente, né? Quando o relacionamento não tá bem, se a gente gosta da pessoa, se a gente viveu coisas legais e quando termina a gente fica um pouco triste, é normal, natural. Mas eles conseguem seguir a vida deles, sabe? Que mais? E aí a gente fica triste, né? Ou porque terminou, a gente não pode mais falar com a pessoa porque precisa de um tempo longe da pessoa, ou porque realmente não rola continuar conversando, porque cada um seguiu um caminho diferente, ou por frustração, né? De criar expectativa em cima do outro, e terminou o relacionamento e a gente não fica bem, mas é outra coisa isso, né? É normal ficar assim e tá tudo bem, eles conseguem terminar a relação. Lembrando que isso é fictício, né? E aí pode ser relacionamento de tudo quanto é tipo, né? De relacionamento, tem vários, né? Todo e qualquer tipo de relacionamento amoroso aqui tá valendo, tá? Dentro da configuração natural das coisas, né, gente? Pensando aí em duas pessoas que podem aí se relacionar, tá? Não pensando nos casos doentios e errados aí. Enfim, agora indo para o segundo caso, que é um casal que tem a dependência afetiva, daí aí uma outra situação com nome fictício também, de Fabrícia e Gustavo, que se relacionam, mas a Fabrícia ela já não ela começa já a abdicar da sua própria vida, ela já não vê os amigos mais, já não conversa muito com os familiares, deixa de cuidar dela mesma, né? Não passa mais maquiagem, não veste mais as roupas que gostava, começa às vezes a comer demais ou a comer de menos.
por conta, às vezes, do que Gustavo fala pra ela, dela mesma, do corpo dela, ela vai deixando de se cuidar, deixando de gostar de si mesma, se permite ser maltratada por Gustavo, né? Não necessariamente fisicamente, que ele bate nela, mas verbalmente, né? O que ele fala, a postura que ele tem, o jeito que ele trata ela. E mesmo assim, o relacionamento estando ruim, de ela perceber que ela não tá bem, ela não consegue terminar o relacionamento. E ele também não, né? Que mais? Então, e se ele termina o relacionamento, ela fica extremamente mal. E faz de tudo e mais um pouco para que eles continuem juntos, né? Ou para ver se eles conseguem voltar, alguma coisa do tipo. E quando voltam, e em geral voltam, né? Os dois continuam infelizes dentro da relação. Não é uma relação que, então vamos conversar e vamos melhorar isso, isso e aquilo. Não, é uma relação que só vai indo pro buraco, assim, sabe? Não tem uma melhora. E isso sim configura, então, numa dependência afetiva. A pessoa não consegue viver sem essa outra pessoa, né? Essa pessoa que ela deseja, essa pessoa que ela não vê a vida dela sem essa pessoa, basicamente, né? E não consegue viver sem ser em função dessa outra pessoa e desse relacionamento, né? A pessoa que não consegue realmente desapegar e seguir a vida dela de alguma forma. E isso vale para os dois lados, como eu disse, é fictício, né? Então pode ser tanto aí o lado, no caso aqui da Fabrícia, quanto do Gustavo, ou do Gustavo da Fabrícia, ou de quem for, de que tipo de relacionamento for, tá? Isso aqui é só um exemplo. Ou seja, né, querer algo com todas as suas forças não é ruim por si só, não é mal, não é algo ruim, né? Mas transformar esse objeto do seu desejo, seja alguém ou algo, né, em algo indispensável, que você não pode abrir mão, que você não consegue largar, isso sim é ruim, isso sim faz mal, né? Porque aí a pessoa, né, seja você ou seja outra pessoa, com essa dependência, no caso afetiva, né, não conseguir largar o outro, ela nunca vai estar preparada para perda, né, porque não consegue enxergar a sua própria vida sem o outro, que é a fonte da sua segurança, a fonte do seu prazer, né? Mesmo que não tenha mais o prazer ali, a gente pode acabar ilusionando, né? E ficar lembrando de um momento, ou que a gente criou na nossa cabeça, ou que realmente aconteceu lá atrás, uma vez, que a gente entendeu aquilo como algo muito bom, e que aquilo, um momento que a gente se sentiu segura, ou que a gente se sente segura tendo aquela pessoa na nossa vida, né? Às vezes a gente não consegue largar, então isso sim configura independência afetiva, tá? Então não é porque você gosta muito intensamente de alguém que é dependência afetiva, né? Para ser dependência afetiva você precisa ter isso aí de não conseguir largar, né? De não ter esse autocontrole em relação a conseguir desapegar, conseguir viver a sua vida sem essa pessoa, sem esse relacionamento. Então, é meio que isso, assim como, né, uma droga, seja bebida ou qualquer outra droga, né? Essa condição psicológica e emocional, que é a dependência afetiva, precisa ter essa incapacidade da pessoa de renunciar ao relacionamento ou a outra pessoa, né? E também quando tem a crise de abstinência, quando você fica sem a pessoa, te dá crise de ansiedade, te dá ansiedade, pode te dar, né, você fica depressiva ou estressada, pode dar transtornos alimentares, insônia, ciúmes em excesso, a ausência de autoestima, uma combinação disso tudo e mais um pouco de coisas, né, que eu acho que ele vai falar um pouco mais à frente no livro. E então existe aí um apego irracional, é uma coisa automática e não consciente, né, que a gente não controla, não é uma coisa que eu consigo largar a hora que eu quiser, não consegue, né, porque é uma coisa muito forte, inconsciente, daí precisa ir pra terapia, e aí precisa enxergar o que tá precisando trabalhar, em geral, investir muito em autocuidado, em autoestima, em autoamor, às vezes precisa até de tratamento, né, com remédios pra ajudar a ficar bem.
para ir retomando aos poucos, né? Desintoxicando dessa relação, sair dela em primeiro lugar e desintoxicando dessa relação e começando a aprender a se cuidar, porque muitas vezes a pessoa nunca aprendeu e nunca fez, né? Esse processo de autocuidado, de autoamor, de autoestima. Então, é importante aí essa consciência de tudo isso, porque enquanto não tiver consciente, é muito difícil de conseguir sair, né? Então, nessa primeira parte, né, do livro, teve a introdução, teve a apresentação do livro, e a gente já falou, então, que um pouquinho, né, a gente está esclarecendo ainda o que é essa dependência afetiva, essa tal da dependência afetiva, e a gente já esclareceu que as demonstrações exageradas de amor que a gente está acostumada a ver em filme, ouvir, ler, né, e escrever às vezes até em cartas, em mensagens para as pessoas sobre um amor muito intenso, exagerado, e que coloca o outro como se fosse a sua própria vida, né, não é uma coisa saudável de se alimentar. E isso pode, essa cultura que a gente tem, pode acabar colaborando para situações, né, de dependência afetiva nas pessoas. E a gente viu nesse vídeo, então, né, nessa leitura, que só por a gente desejar alguém com muita força, com muita vontade, com muita intensidade, não quer dizer que você tenha dependência afetiva, não quer dizer que você esteja dependente dessa pessoa. Para caracterizar, então, dependência afetiva, né, você precisa ter esse apego em excesso, precisa existir essa incapacidade de desapegar do outro, né, de conseguir largar do relacionamento. E que quando tem esse corte da relação, pode dar crise aí de abstinência, com as próprias características de abstinência da dependência afetiva, que nem sempre é igual à dependência química, né, as reações. E aí essa incapacidade de desapegar do outro também inclui nisso você não conseguir seguir a sua vida normalmente sem que essa pessoa, né, do seu desejo aí sem que essa pessoa esteja na sua vida de alguma forma. Então, é isso, espero que tenha aí, né, te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a dependência afetiva. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do apego, né, o que tá por trás aí que isso tá por trás da dependência afetiva e o porquê que tem esse apego, de onde que vem isso, né, eu vou discorrer um pouquinho mais, que é o próximo parágrafo aqui desse trechinho do livro, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixe o seu likezinho aí, comenta se você quiser tirar alguma dúvida, deixar algum comentário, alguma consideração. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando eu colocar mais vídeos novos. E é isso, tô fazendo até os roteirinhos agora para me organizar melhor, para os vídeos não ficarem muito longos aqui. Demorou para conseguir me reorganizar de novo, para conseguir fazer tudo isso, mas antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Então é isso, e gratidão por assistir, e até o próximo vídeo.